Bem-vindos a mais um episódio de Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin e Rafaela Menin. E hoje temos uma convidada muito especial, porque além dela ser minha amiga pessoal, minha dermatologista, foi minha colega de faculdade, então eu conheço muito bem a competência, admiro o empreendedorismo, a mãe que ela é e a mulher de fé. E por isso hoje vamos ter uma conversa deliciosa. Vamos conversar sobre cuidados na gestação, beleza, saúde, espiritualidade, tudo isso no mesmo episódio. Bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite, meninas. Ana, fala um pouquinho da sua formação. A Ana Paula é dermatologista, né, Ana? Então, conta pra gente como que você chegou até a dermatologia, sua formação. Olha, eu escolhi primeiro a dermatologia do que a medicina. Geralmente é o contrário de todo mundo. Eu tinha 14 anos e eu estava sofrendo muito com o cabelo. Minha mãe me levou numa dermato, eu estava com o cabelo todo muito cacheado, né? E minha mãe é cabelo liso, igual vocês, então não sabia como cuidar. Me levou achando que a dermatologista tinha um milagre ali para o cabelo rebelde da adolescência. E quando eu olhei para a dermatologista, aquela pele, eu falei, é isso que eu quero ser. Só que eu já falava desde pequena em fazer medicina. E então casou ali direitinho, que eu ia fazer medicina e depois dermatologia. E aí, quando eu ingressei, né, eu fiz o FMG junto com a Rafa. Eu fui me apaixonando por todas as especialidades. Eu passava no estágio de ginecologia, amava ginecologia. Passava na pediatria, amava pediatria. Eu amava tudo. Então, aí eu fui meio, será que eu vou ser dermato mesmo? Eu fui gostando das outras especialidades. Mas no último ano, né, que é quando a gente decide a residência, aí aí voltou a Ana Paula de antes, porque eu sempre gostei dessa parte também de cuidados com a pele, de beleza. Então, juntando a medicina, né, com essa personalidade que eu tenho de ser mais vaidosa e tudo, aí juntou certinho e decidi pela dermatologia. Mas aí eu fiz dermatologia em São Paulo, no Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru. Depois eu fiz o meu fellow em cosmetria, procedimentos estéticos na USP, e também tenho uma especialização em tricologia. Então, essa é a minha formação aí, essa bagagem aí de vários anos. Uma longa trajetória, né, Ana, para chegar aí. até aí com esse currículo. Exatamente. E além desse currículo, né, profissional, ela ainda tem a Maria e a Eva, né, Ana? Sim. Então, vamos começar falando um pouco sobre esses cuidados de beleza, né, quando a gente está planejando engravidar e durante a gestação. Eu acho que esse tema vai dar bastante ibope aqui. Sim. Eu acho, nessa fase, né, você tá grávida e a gente tem várias alterações. Eu falo que 50% das mulheres podem ter uma piora da pele e 50% pode ter uma melhora. Principalmente pensando na parte de oleosidade e de acne. Então, algumas mulheres vão sofrer com a pele e outras vai ser a melhor pele da vida delas, né? Eu quero aquela pele de quando eu estava grávida. E é assim também, né, em relação a se sentir bonitas, né? Algumas grávidas se sentem lindas, outras não se reconhecem tanto. Então, isso é normal. E os cuidados, eles devem ser contínuos na gravidez. A gente tem que evitar alguns produtos. Então, por exemplo, em termos de skincare, evitar ácido salicílico, ácido glicólico acima de 10%, a tretinoína e os seus derivados, o retinaldeído, adapaleno. Então, esses são produtos que a gente evita na gestação. Hidroquinona também não é liberado. Então, muitas vezes, o tratamento do melasma, a gente não vai poder usar todo o nosso arsenal. Mas a gente pode usar a principal ferramenta, que é o protetor solar, né? Tanto os protetores solares físicos ou químicos, e aumentar essa frequência na gestação, eu acho muito importante, porque é um período que até para quem não tem melasma, né, a própria ação dos hormônios induz o melasma. Então, muitas mulheres adquirem o melasma na gestação. Então, é importante aí passar o protetor solar, que é a quantidade certa, são 3 dedos, reaplicar ao longo do dia, porque a gente sua, a ação do protetor solar vai se perdendo ao longo do dia. Para quem já tem mancha, usar um protetor solar com
pigmento, né, com cor. Se não adaptar nenhum, pode também passar uma maquiagem por cima desse protetor solar, mas para fazer uma cobertura na mancha. Então, assim, existem recursos, existem produtos que são liberados. Então, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, é liberada. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes tem produtos que têm misturas, né? Então, não tem só a vitamina C. Não tem só o ácido ascórbico. Tem outros produtos que aí não podem ser usados. O ácido hialurônico, né? Ele pode ser usado na gestação. Então, também, ele é um grande aliado, né? Para hidratar, principalmente agora no inverno, por exemplo. Ele ajuda muito a hidratar a pele. Azelaico, né? Que é o azelã ou o zela. Ele vai ser um aliado aí tanto para tratar as doenças como acne, como melasma, né? Então, não é o melhor produto para nenhuma dessas duas patologias, mas ele vai ser um aliado, pode ser usado 2 vezes ao dia, inclusive. Pode ser usado para pacientes que têm rosácea na gestação, então ele é ótimo. Sobre os hidratantes corporais, que é muito importante, principalmente na prevenção de estrias, que vão surgindo aí no terceiro trimestre, né, quando a gente tem maior estiramento da pele, maior ganho de peso, evitar os hidratantes com ureia acima de 3%, né? Tirando isso, vida normal, né? O cabelo na gestante costuma ser um cabelo mais bonito, né? E isso é explicado fisiologicamente. A ação dos hormônios, ela deixa todos os fios na fase anágena. Então, a gente para de ter a telogênese, né? Para de ter os fios na fase telógena. Então, é como se sincronizasse todos os fios na mesma fase. Então, o cabelo, ele para de cair, né? Então, e é normal o cabelo cair 10% por dia. Então, a mulher fica uma fase da vida dela, não vai ter esses 10%. Só que depois ela vai colher isso aí. Eu já tô pensando no depois, porque realmente o estrogênio agora começa a fazer efeito, fica aquele cabelo maravilhoso de grávida, cheio, com volume, com brilho. Não, você vai ver isso ainda nos próximos. Mais pro final. Pro final, porque aí você vai ter um tempo maior sem queda. E no final, depois do parto, é muito comum a queda de cabelo, que também é uma preocupação enorme, assim, das nossas pacientes. Elas já começam a pensar nisso durante a gravidez, pensando, mas depois o cabelo vai cair, né? E é normal, né, Ana? Quanto tempo depois do parto e por quanto tempo, o que as pacientes podem fazer no pós-parto para cuidar dessa questão do cabelo? Não, perfeita essa pergunta. E primeiro vamos explicar aqui que a gente tem essa ação fisiológica em que a gente vai sincronizar os fios na fase anágena, mas não quer dizer que a gestante não vai ter queda de cabelo. Existem gestantes que vão sofrer com queda de cabelo. Então, algumas doenças, né, podem surgir na gestação e provocar queda, mas a maioria das mulheres realmente vai viver uma fase sem queda. Então, como ela vai ter uma fase falsa ali, que não existe queda de cabelo, aquele cabelo que cai diariamente é como se ele vai ficar retido temporariamente no couro cabeludo. Isso vai dar mais volume, né? Só que quando vem o parto, o que vai acontecer? Os hormônios vão voltar à normalidade. Então, e isso acontece muito com anticoncepcional também, viu? Sim. É o mesmo tipo de eflúvio que a gente fala que é por uma ação de um prolongamento da fase anágena, que é pela ação hormonal, tanto na gestação quanto pelo uso de anticoncepcionais combinados. Então, quando você tem o parto, né, ou quando para o anticoncepcional, os hormônios vão voltar à normalidade e aí 3 meses depois vai começar a queda, tá? E essa queda tende a durar de 3 a 4 meses, que é o tempo do eflúvio telógeno. Então, a gente fala que esse eflúvio telógeno é o eflúvio telógeno fisiológico. Todas as mulheres vão ter. Algumas, às vezes, já tem muito cabelo ou não estão vivendo ali tão intensamente a maternidade, não percebem essa alteração e esse aumento da queda. Mas tudo que não caiu na gestação vai cair nesses 3 meses, tá? Então, se você não tem nenhuma doença capilar, se você não tem uma alopecia androgenética, se você já não sofre com nada, vai ser uma fase de queda, depois o cabelo vai voltar. Não tem que fazer nada, não tem nenhum tratamento, não tem nenhuma vitamina que vai prevenir isso, porque não é por deficiência de vitamina, não é pela demanda da amamentação, que muita gente acha,
tá sugando tudo, né? O bebê tá sugando todas as minhas vitaminas, meu cabelo tá caindo. Não, é Quero ver algo... meu ferro. Não é nada disso. Agora, se essa queda persiste mais de 4 meses, né? Então, do terceiro até 7º mês, 8º mês de pós-parto, se ainda está persistindo com essa queda, aí vale a pena investigar. Aí pode sim ter alguma deficiência de vitamina ou até mesmo outras doenças. E quem já sofre com doenças capilares, aí eu acho interessante acompanhar com o dermatologista, porque a gente faz um intensivão. Na gestação a gente não usa nada, o único tratamento liberado é o LED, né, que é um bonezinho com laser para fazer em casa, mas nenhuma medicação. Mas na amamentação a gente já pode iniciar o tratamento. Então, quem já tem patologias, é só uma questão de orientação, porque a pessoa vai também ter essa queda fisiológica, só que às vezes ela não vai ter a força para recuperar, que as outras mulheres que não têm doenças possuem. Por isso que aí a gente vai ter que fazer um tratamento nesses casos. Isso dá um alívio, porque assim, as pacientes todas, né, eu que faço mais obstetrícia, no pós-parto é uma queixa, assim, uma das principais queixas no consultório. E que mexe com a autoestima, né? Que mexe com a autoestima. Só que eu acho que agora ficou mais claro das pacientes entenderem que não é uma queda a mais do cabelo dela. É o que deixou de cair. Deixou de cair. Foi perfeito. Porque elas ficam assim, não, mas eu vou ficar careca, tá caindo demais meu cabelo. Perfeito. Elas vão perder aquele volume a mais que elas tiveram na gravidez. Agora, e isso acontece com anticoncepcional também. Então é importante, e é o mesmo período. 3 meses depois, de 3 a 4 meses. Ótimo. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Porque eu lido muito com tentantes, mulheres que vão fazer tratamentos de fertilização. E elas perguntam muito sobre essa preparação, né? O que é que tem que restringir dos produtos, quanto tempo antes de engravidar. Então é muito importante isso, né, Ana? Porque realmente tem alguns produtos que devem ser suspensos alguns, né, dias, meses antes de engravidar. Sim. Por exemplo, a isotretinoína. Vamos falar um pouquinho sobre isso para as minhas tentantes? Então, é importante elas irem ao dermatologista delas, verificarem quais produtos elas usam, quais elas têm que já adaptar nessa fase de tentante. Quanto tempo antes, né? E quanto tempo antes. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala de alguns que são os mais comuns para a gente, aqueles que têm mais impacto na gestação. Eu geralmente faço realmente isso, sento com elas e eu tento deixar uma rotina que, se elas engravidarem, a gente não vai precisar suspender. Então, a gente faz uma rotina ali. Se tem uma pele mais oleosa, o próprio azelão, o ácido azelaico, a gente pode manter. Às vezes, a paciente usa uma tretinoína, né, de uso contínuo, porque tem realmente uma pele mais oleosa. Tem pacientes que usam subdoses de Roacutan. Aí, nesses casos, a gente tem que suspender 2 a 3 meses antes de começar a tentar. Pensando, por exemplo, na... Minoxidil, essas questões Minoxidil de cabelo. Aí, que eu também. Aí, o que acontece? Eu tenho uma conduta que é uma conduta minha, tá? Porque eu penso assim, às vezes a gente vai engravidar super rápido, né? Às vezes. E às vezes não. E aí eu tenho as pacientes de alopecia androgenética, em que a gente já conseguiu um resultado muito legal, tanto com os procedimentos no consultório e com o uso das medicações, né? Uma delas é o minoxidil oral, às vezes elas fazem usos de dudasterida, finasterida, espironolactona. São drogas, gente, anti-androgênicas no tratamento da androgenética, e o minoxidil, ele tem tanto tópico quanto oral. Nesse caso específico das mulheres que sofrem com alopecia androgenética, que é algo que mexe muito, impacta muito na autoestima, eu penso assim, eu não posso deixar ela sem tratar muito tempo, senão a gente vai perder tudo que a gente já conquistou, e ela pode evoluir rapidamente, perder. E eu falo que tempo é folículo. E esses folículos depois a gente não vai recuperar. Para cada profissão é de um jeito, né? Para economista, tempo é dinheiro. Para mim, que sou infertilita, tempo é óvulo. E para Ana, que é dermato, tempo é folículo. Adorei. Então, o que a gente faz? Esses antiandrogênicos, realmente, a gente tem que tirar. Então, por exemplo, se a paciente estiver usando finasterida ou dudasterida, a gente para finasterida 3 meses antes de começar a tentar. A dudasterida 6 meses antes, porque é uma droga que tem uma meia-vida maior. Espironolactona 1 mês antes. E em relação ao minoxidil, o que eu faço? Eu troco o oral pelo tópico. Mantenho ela com o tópico enquanto ela tá tentante,
tá? E aí, o que eu falo com ela? Você vai descobrir que você tá grávida, no dia que você descobriu, você para o minoxidil. Entendeu? E eu tento aumentar essa frequência do minoxidil tópico para não deixar ela descoberta. Porque o fato de eu tirar os antiandrogênicos, isso já vai gerar uma piora na evolução do quadro dela. Mas a gente também, eu falo assim, a gente é uma balança, né? A gente tenta equilibrar essa balança com o que dá para fazer e o que não dá. Então, em cada momento da vida, a gente vai tratar de uma forma. Naquele momento, a gente não pode usar esse recurso. Mas o que dá para fazer? O minoxidil tópico. Inclusive, por exemplo, na amamentação, aí eu falo com essas mulheres que têm androgenética. Na gestação, a gente não vai usar nada, porque é uma fase que, inclusive, os hormônios vão ajudar, não vão deixar a androgenética progredir nessa fase. Quando você ganhar neném, quando você chegar da maternidade, seu minoxidil tópico, ele tem que estar ali na cabeceira e você já vai usar o minoxidil tópico. Ele é liberado na amamentação. E aí ele vai ajudar, inclusive, a ter um menor eflúvio, esse eflúvio pós-parto. O que cairia normalmente em todas as mulheres, vai cair nessa mulher que tem androgenética e que reintroduziu o minoxidil no puerpério. Mas essa mulher com androgenética, cai também aqueles fios miniaturizados a mais nesse eflúvio. Então, e é uma fase, cada eflúvio que uma mulher com androgenética tem, mais a doença dela vai progredindo, entendeu? Então, a gente consegue diminuir um pouco a intensidade. E aí eu falo com ela, quando começar essa queda, que vai ser mais ou menos com 3, 4 meses, a gente vai fazer as intervenções com os procedimentos injetáveis. E o restante do tratamento, ela pode também voltar na amamentação? Não, os antiandrogênicos não, a gente não volta na amamentação. Mas a gente já pode, por exemplo, usar minoxidil, algumas vitaminas de uso tópico, né, aplicado, injetável no couro cabeludo. Tratamentos também no consultório? Esses MMP, isso. A terapia robótica, isso já pode fazer. Obviamente que eu não vou usar as medicações que ela não pode usar de forma oral, né? Por exemplo, os antiandrogênicos nessa fase. Mas, assim, ela já tem algumas coisas que ela pode fazer, né? A gente pode usar, por exemplo, algumas medicações anti-inflamatórias para diminuir um pouco a intensidade da queda, sabe? Então, é possível tratar com segurança. A Duda abriu uma caixinha de perguntas e uma das campeãs lá foi o Botox. E as minhas pacientes, quando estão fazendo o ciclo de fertilização, eu falo com elas, corre e faça Botox agora, enquanto a gente ainda não transferiu o embrião. E aí muitas perguntam se pode fazer na amamentação, por que não pode fazer grávida? Vamos falar um pouquinho desse queridinho das mulheres. Sim. Então, a gente não pode fazer na gestante, mas por falta de estudos, né? E de uma liberação formal. Eu sou muito rígida nesse sentido. Eu acho que o momento da gestação passa rápido. Assim, depois que você já viveu, você vê que, assim, é uma fase única. Então, eu não faço absolutamente nenhum procedimento em gestante. Eu sei que tem colegas que fazem nelas mesmas, né? Colegas dermatologistas. Mas eu não fiz em mim e não faço em nenhuma paciente. Até porque é uma fase tão delicada, né? Que pode acontecer tantas coisas e se acontece alguma questão ali com o bebê, com a gestante, ela vai associar ao que foi feito, né? Então, por isso que eu prefiro não fazer nada. Se você pensar, por exemplo, lasers, né? Que teriam uma ação só superficial na pele, não iriam interferir em nada no bebê, mas é uma fase que a mulher hiperpigmenta mais, então vai ter mais chance dela ter complicações. Tem procedimentos, vou aplicar um ácido hialurônico ali só de hidratação na pele, mas aquela dor do procedimento pode ser algum gatilho para essa mulher. O anestésico que tem que usar também é melhor evitar, né? E em relação ao Botox é por falta de estudos, né? Na amamentação, ele já é liberado tanto pela academia. Primeiro a liberar foi a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Dermatologia também, recentemente, fez um adendo lá das medicações que podem e não podem ser utilizadas na amamentação e o Botox, ele, né, tá lá como pode ser realizado. Acho até que ajuda muito a mulher, assim, porque é uma fase que, às vezes, a mulher não se reconhece tanto, a autoestima dela fica, né, bem abalada, o corpo já mudou, muitas mulheres engordam muito, enfim. Então, às vezes, ela tá se sentindo ali, não tá se reconhecendo mais no espelho e faz um Botox, pronto, né? A gente se sentir bem, né, depois do parto, realmente, porque é uma entrega tão grande, né, Ana?
A gente sabe, você que é uma mãezona, né? É uma entrega muito grande, a gente cuida igual leoa mesmo. E acaba que a gente, muitas vezes, nós mulheres, a gente pode esquecer da gente mesma. E já tem aquela questão do blues, essas mudanças todas. Então, eu queria aproveitar que a gente está nessa linha, né, de conversa aqui agora, para a gente falar sobre isso, a importância do autocuidado nessa fase de puerpério, os primeiros meses de pós-parto. E qual que é o impacto desse cuidado na autoestima da mulher e como que isso pode refletir na vida dela em geral e até na maternidade dela? Perfeito, Rafa. O que eu percebo muito? Existe um tempo para essa mulher querer buscar esse autocuidado pós-gestação. Existe até estudos, né, mostrando que é mais ou menos uns 2 anos que a mulher, né, que até o cérebro dela, as alterações encefálicas mesmo, após a gestação, né, que vai voltar ao normal. Então, é comum acontecer uma virada de chave e a mulher ali, ela deixar de se olhar mesmo e querer ali cuidar daquele bebê e a vida dela é o bebê e ela fica ali naquele processo, naquele que é como se fosse um looping mesmo, amamenta, bota para rotar, bota para dormir e vai, e não dorme, acorda várias vezes à noite, então, né, muita mudança. Então, existe um tempo. A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Mas eu vejo que quando existe esse movimento, né, de buscar realmente esse autocuidado, né, se olhar, eu acho que a gente melhora até como mãe. Porque é muito comum nessa fase a mulher esquecer até do marido, né? Esquecer de se cuidar mesmo. E é uma fase, às vezes, que ela ganha até mais peso do que ela ganhou na gestação, né? Para de sei lá, cuidar do cabelo, fazer atividade física. Fazer atividade física, se maquiar, se olhar. Então, é muito comum isso acontecer e isso vai tendo outras repercussões na vida dela. Profissionais, né? Que ela não consegue mais, às vezes, nem olhar para o trabalho, não quer voltar a trabalhar, né? Então, não se reconhece mais na profissão. Então, são muitas mudanças. E não tem certo ou errado. Mas quando existe esse movimento, né, de buscar se cuidar, fazer algum procedimento para se sentir mais bonita, uma mulher mais bonita, se sentindo mais bonita, que está mais autoconfiante, ela vai conseguir conciliar melhor a maternidade com o casamento, com né, o trabalho. É um desafio? É um desafio. Mas, assim, eu acho que a transformação, ela vai de fora para dentro, né? E eu vejo isso nitidamente. E eu acho que tem um tempo. Por exemplo, a minha primeira filha, eu fiquei 2 meses, assim, eu não queria fazer nada. E era bem pandemia, então não tinha tanta... Era uma fase diferente. Eu lembro que eu demorei 2 meses para fazer o meu Botox, né? Depois, quando a Maria nasceu. Não tinha vontade, assim, não queria ficar só com ela, queria só curtir aquele momento e tudo. Tá tudo bem. Já da Eva, que é a segunda filha, você já tem... É muito diferente o segundo filho, né? E aí, com 9 dias, eu tava no consultório fazendo meu Botox, entendeu? Então, foi muito diferente. E assim, eu vejo nitidamente as mulheres que se cuidam, elas têm... isso faz até o filho ver esse autocuidado na mãe, né? Eu vejo as minhas filhas assim, mamãe, eu tô bonita, mamãe, agora eu vou mãe, você prende meu cabelo pra ir pra escola. Então, essa questão de se cuidar. Então, eu acho que quem dera todas as mulheres, né, pudessem viver esse autocuidado. E não é uma realidade, assim... tem mulheres que demoram muito mais, né? Que chegam para mim no consultório, às vezes com 70 anos de idade, cuidou dos filhos, cuidou dos netos, aí aposentou e falou assim, agora, não sei, aí às vezes até tá num outro momento de vida, se divorciou, não sei, às vezes, né? Aí agora... Foi uma outra virada de chave que aconteceu, falou assim, olha, eu cuidei de todo mundo e não cuidei de mim. Isso acontece muito. Eu acho que, assim, é importante a gente falar disso. Eu ainda não vivenciei essa fase na prática, mas eu acompanho muito as pacientes no consultório. E eu acho que uma mulher que está com a autoestima em dia também, que está se sentindo bem
que está se cuidando, mesmo ali no puerpério, que não é uma fase fácil, a gente sabe que não é, mas cada uma vai ter também uma experiência, né, uma vivência. Eu acho que essa mulher que está bem com ela mesma, ela vai estar melhor para cuidar também de outra pessoa, né? De um bebê ali, para continuar dando atenção para o marido, para o relacionamento, porque senão realmente, gente, vai tudo água abaixo ali, né? Naquele momento. Tem aquele exemplo do avião, né? Que se acontecer alguma coisa, vai cair uma máscara, primeiro você coloca em você para depois colocar, né, no seu filho, né, numa pessoa que precisa de ajuda. Então, é a mesma coisa. Uma mulher, porque às vezes ela tá ali tão cansada, tá fazendo tudo na forma automática, e até mesmo o tempo com a criança, com o bebê, não tá um tempo mais de qualidade, ela não tá nem curtindo aquilo mais, ela tá fazendo meio que por obrigação. Então, quando ela começa a dividir, e é um desafio para nós mulheres dividir, né, nossa vida profissional, o nosso tempo pra gente mesmo, o nosso tempo para os nossos filhos. Mas quando a gente começa a ter essas divisões, entender que existe a Ana Paula mãe, existe a Ana Paula dermato, existe a Ana Paula esposa, né? Quando a gente consegue ir equilibrando, né? Lógico que a gente até já conversou muito sobre isso, né? Nunca a gente vai estar perfeita em tudo. Uhum. Sempre vai ter uma fase que eu vou estar melhor mãe do que melhor dermato. Uma época eu vou estar melhor esposa. A gente vai, né? A gente vai equilibrando. Né? A gente tem que entender, isso para mim foi um processo, sabe? Porque como eu sempre fui muito perfeccionista, sempre quis fazer tudo muito perfeito, e entender que eu não ia conseguir ser perfeita em tudo depois da maternidade, foi algo que eu tive que ir aprendendo. Mas hoje eu entendo que, por exemplo, hoje eu vim aqui no podcast, e geralmente as manhãs, né, eu fico com as meninas. As manhãs são delas. Aí a Maria até falou, mamãe, mas você não vai ficar comigo? A gente não vai brincar hoje? Aí eu falei, não, a mamãe vai fazer uma entrevista, depois a mamãe vai voltar. Então, a gente equilibrar. Um dia dá, outro dia não dá. Aí um dia eu tento compensar mais com elas, numa semana que, por exemplo, eu trabalhei muito, aí eu tento no final de semana dar mais atenção para elas. Então, assim, a gente vai levando a vida. Mas esse autocuidado, ele é transformador em qualquer fase da vida. E na mulher, eu acho que nesse puerpério, ele é fundamental, fundamental. Vamos aproveitar, então, agora já falou do autocuidado na mulher, a gente falou da gravidez, falamos do pós-parto. Aí a gente sabe, né, Ana, que existem diferentes cuidados ao longo da vida, né? E pode começar desde adolescente, né? Então, assim, a adolescente sofre muito com acne, essas mudanças de cabelo, igual você, né, passou. Então, vamos falar um pouquinho dessa fase de adolescência e depois vamos puxar a minha sardinha aqui para a menopausa. Vamos. Pra gente complementar. Eu acho que cada fase, sim, tem um cuidado, né, mais específico. Eu acho que na fase da adolescência, realmente as alterações da oleosidade da pele, é muito comum acne nesse período, e é muito importante os pais procurarem tratamento para os filhos o mais precoce possível, né? Se for indicação de tomar uma isotretinoína oral, que eu Roacutan, tomar antes de ter as cicatrizes, porque as cicatrizes realmente são para sempre, né? A gente consegue amenizar, mas a gente nunca vai resolvê-las. Então, esse acompanhamento, às vezes tem que usar até anticoncepcional, tem que usar alguma outra medicação nesse período. Em relação ao cabelo, mais a questão de alerta mesmo, porque principalmente homens, né, eles manifestam a alopecia androgenética em torno lá dos 18 a 20 anos, então é uma fase também que tem que procurar o dermatologista e já começar a tratar. Eu falo que hoje só fica careca quem quer ou quem não sabe que tem tratamento. Porque se você começa a tratar nessa fase, 18, 20 anos, ou seja, ainda você não teve perda, você está só começando com os sintomas, a gente tem medicamento para não deixar a doença progredir, né? Então, seria o ideal, né? Porque aí não ia precisar nem de transplante, nada. Então, acho que na adolescência é mais essa questão de cuidados com a pele, né? De ter já esses cuidados, protetor solar, se tem uma doença como uma acne, procurar um dermatologista. E a questão capilar, principalmente para os homens, num tratamento preventivo de calvície. Mulheres também, mas é mais raro a alopecia androgenética feminina nessa fase. Mas, obviamente, se sentir que o cabelo tá... A adolescência é uma fase que a mulher tem muito cabelo, que é a fase que a mulher vai ter o cabelo mais comprido da vida dela, que a fase anágena é maior, então ela vai conseguir ter o cabelo lá na cintura. Então, qualquer mudança ali na adolescente também tem que buscar
ajuda. E é muito importante esse acompanhamento em conjunto, né, Ana? Você falou aí que muitas vezes precisa entrar com anticoncepcional, tudo. E eu vejo muito isso. Muitas vezes a mãe leva ou só no dermatologista ou só direto no ginecologista, mas esse acompanhamento em conjunto, né, das duas especialidades é fundamental, porque vocês, como dermatologistas, muitas vezes vão entrar com alguma linha de tratamento e a gente em conjunto. E isso a gente tem que ir balançando em várias fases da vida. Geralmente eu encaminho, quando eu pego, por exemplo, uma menina com acne, que eu vejo que é uma acne mais com característica hormonal, e que tem indicação já de usar um anticoncepcional, aí geralmente eu faço uma cartinha, né, às vezes até já cito ali alguma, que a gente sabe que tem algumas progesteronas que são melhores para tratar a pele, pro ginecologista dela, para ela poder mas eu nunca começo o anticoncepcional, porque eu acho que é algo que realmente o ginecologista está mais preparado para fazer esse acompanhamento, né, com o anticoncepcional. Mas eu já faço ali pelo menos uma indicação, né, encaminhamento para o ginecologista. É isso mesmo. E na fase da menopausa, muitas mulheres chegam nessa fase querendo se cuidar. Às vezes nunca se cuidaram, igual você comentou, né, Ana? Cuidaram da família o tempo todo. E elas falam, agora eu quero me cuidar. E aí, como é que faz para essa mulher que nunca teve um cuidado, não fazia um gerenciamento de envelhecimento, que nós vamos falar sobre isso também, Sim. Né? E chega lá no seu consultório. O que você sugere, Ana? Eu sempre questiono ela se ela está fazendo terapia de reposição hormonal. E às vezes eu faço essa pergunta, aí eu vejo muito a ideia errada que elas têm de, tipo, esperar a menopausa para começar essa reposição hormonal, né? E eu vejo assim, mas eu não posso, tenho medo de câncer de mama. E sempre vem, assim, mais coisas negativas do que positivas em relação. Desconhecimento, às vezes. Desconhecimento. Né? E aí eu sempre explico para elas o seguinte, eu falo assim, olha, se a gente pensar biologicamente no nosso corpo como mulher, a gente foi feita ali né, a gente menstrua, né, aí a gente vai ali tendo os nossos ciclos, e a fase melhor para a gente ser mãe, se a gente for pensar biologicamente, é em torno dos 20 e poucos anos. Exatamente, até os 30. Que é a época que a gente está mais fértil, com mais, né, o nosso corpo está mais preparado nessa fase. E biologicamente, depois da menopausa, a menopausa é o quê? A falência, né? Eu falando, né? Vocês são as mais especiais. Mas é o que eu tô contando como eu explico para as minhas pacientes. Porque eu dou uma aula para elas, para convencê-las de que elas têm que olhar a questão do tratamento hormonal junto com o tratamento estético. E aí, aí eu explico para elas que, na verdade, esse folículo ele vai diminuindo a produção, né, hormonal ali dos folículos antes de parar de produzir. Que a menopausa é como se fosse a falência, né? E aí, um ano sem os hormônios, que é a menopausa. Só que a gente não precisa esperar. Não. Tá esse tempo todo com os hormônios declinando, um ano sem menstruar, morrendo de sintomas para começar a tratar. Não, exato. A gente pode começar a tratar na fase da transição menopausa. Exatamente. E eu sempre falo isso com elas. Por quê? Porque a gente não precisa esperar zerar. A gente já sabe que tá caindo, a gente já sabe que tá acontecendo essas alterações. E o que acontece biologicamente pensando? A mulher, há 100 anos atrás, a expectativa de vida dela era menor que 60 anos. Então, é como se fosse a menopausa uma preparação para a mulher morrer. Exato. Essa é a verdade. Ela vivia pouco tempo no pós-menopausa, né? Ela vivia Hoje, pouco tempo. E aí, o que acontecia? Todas as funções dela, ela ia perdendo. Porque ela não, biologicamente pensando. Então, o cérebro ia atrofiando. Aí, ela vai ficando irritada, depressiva, dorme mal. Não é isso que acontece? Aí, o corpo dela também vai perdendo músculo. Vai tendo mais alterações cardiovasculares, perdendo osso. Né? A parte genital também, porque aí, teoricamente, pararia, né? Pararia a parte sexual. A parte sexual dela. Então, biologicamente, é isso. E o que aconteceu no nosso mundo atual? A mulher hoje, ela vai, né, igual você mesmo, né, Duda? Vai ser mãe depois dos 30. Isso. Que é isso que é o mais comum hoje. Até mais, né, gente? Mas assim, vamos falar assim, 30 e poucos anos, ela vai ser mãe. 40 e poucos anos, ali nesse período que ela tá próxima da menopausa, mas ela ainda não tá, é a fase que ela tá no auge. Ela tá no auge da carreira,
E, né, tá ali vendendo energia. Pós-menopausa, ela continua no mercado de trabalho e ela quer ser uma avó que curte e ela quer continuar tendo relacionamento. Se ela terminou com o marido, ela tem um novo namorado e ela quer viajar. Então, o que aconteceu? A gente aumentou a expectativa de vida, mas a gente não quer aumentar a expectativa de vida só em número. A gente quer qualidade de vida. E aí entra um estilo de vida que casa com esse tratamento, com essa reposição hormonal, que eu acho que ele deveria ser a regra, não a exceção. Obviamente que tem pacientes que não vão poder se beneficiar da reposição, mas para mim ele é a regra, tá? Vai ser exceção os casos que a gente não vai poder repor. E num estilo de vida mais saudável, que a pessoa está ali fazendo tratamentos, fazendo atividade física, tendo uma alimentação balanceada, fazendo acompanhamento ali dos exames periódicos. E nesse estilo de vida, ela vai fazer procedimento estético. Por quê? Porque hoje é possível, tá? Com 50, 60 anos, que é a sua pergunta, né? Que eu acabei me perdendo. Na pós-menopausa, lindas, maravilhosas, entendeu? Se sentindo, às vezes, na sua melhor fase. E compatível, né, Ana? Porque é isso que você falou. Ela com estilo de vida, bom, fazendo reposição, se sentindo bem, ativa, atividade física, viajando. Ela quer estar bem, quer o exterior reflita como que ela está se sentindo por dentro. Exatamente. Porque hoje as mulheres de 60 anos, igual você falou, estão no auge agora. Porque se você pensar fisiologicamente no envelhecimento, né, facial, vamos falar do envelhecimento facial, sem intervenção, ele vai gerar mensagens negativas. Né? Então, você pega uma pessoa ali de 80, 90 anos que nunca fez procedimento, ela vai ter um semblante de triste, de cansada, né? Um semblante de abatida. Fragilidade, né? Porque as rugas ali que vão surgir, o rosto vai cair, né? Vai surgir bigode chinês, a perda do contorno, a pele tá fina, tá marcada. Então, isso dá essa mensagem. Só que a pessoa tá se sentindo feliz, produtiva. Então, tem como suavizar essas mensagens negativas. Aí que entra o gerenciamento do envelhecimento, entendeu? A gente amenizar, não é eliminar, mas a gente suavizar. E, ao mesmo tempo, não é deixar para fazer tudo depois, né, Ana? É ir fazendo o tratamento adequado para cada idade, sem exagerar. Eu gosto muito, porque a Ana é muito ponderada, né? Então, assim, é aquilo que precisa em cada fase para colher os frutos também lá na frente, né, Ana? Exatamente. E aí, você perguntou, uma mulher que vem, por exemplo, pós-menopausa, buscar tratamento, obviamente que a gente vai começar nessa fase. Mas a gente vai ter que entender que, às vezes, já vão ter queixas que ou vão ter já indicação cirúrgica, que aí a gente, por exemplo, às vezes na pálpebra, vai precisar fazer já uma cirurgia, né? Se a pessoa perdeu muito contorno, às vezes ela tá com uma expectativa de resultado, de fazer isso aqui, de levantar muito, também vai ter que, às vezes, optar por uma cirurgia. Mas a gente pode, sim, fazer os mesmos procedimentos que a gente faz no paciente mais jovem. O estímulo de colágeno vai ter que ser maior. Então, a gente vai ter que fazer mais procedimentos, obviamente, porque eu já tenho o envelhecimento já instalado. Então, o investimento financeiro também vai ser maior. Mas, obviamente, que tudo pode ser feito, não existe idade. Essa semana mesmo, eu atendi uma paciente de 78 anos. Ah, que graça. Nunca tinha feito nada. E foi lá. Ela falou, minhas filhas estão ficando cada dia mais bonitas, as filhas dela são minha paciente. Ela é viúva, mas ela é super ativa, gracinha. E aí ela falou, não, mas eu também quero, minhas filhas estão tudo ficando mais bonitas, por que eu não posso? Certíssimo. Chegou lá, assim, ó. E ela foi sozinha, pegou o Uber dela. Fofa. Tipo assim, e aí a gente fez, aí, por exemplo, eu mudo um pouco a abordagem. Obviamente, uma paciente de 78 anos, ela vai precisar de mais preenchimento, né? Que é o ácido hialurônico, porque ela já tem uma perda maior, então, para ela visualizar no espelho mais resultado, eu vou fazer mais mudanças do que uma paciente jovem, que às vezes eu não vou precisar usar ácido hialurônico ainda, entende? Então, tudo é muito individualizado. Vamos falar um pouco também desses tipos de tratamentos que as pessoas confundem muito, né? Às vezes a gente vê uma foto, assim, na internet de pessoa que fez muito preenchimento, às vezes exagerou, né? Aqueles que a gente vê. E aí, os comentários embaixo, assim, tá cheio de botox. As pessoas confundem muito botox com preenchimento. Então, vamos falar
falar quais são os pilares do tratamento e as tecnologias que a gente usa mais. Perfeito, adoro falar sobre isso. Então, eu divido didaticamente em 4 pilares. Para o paciente entender, né, e para vocês entenderem, que são tratamentos complementares e cada um vai tratar uma parte do envelhecimento. Então, o primeiro pilar, o Botox. O que o Botox faz, não vai ter nenhum outro procedimento, nenhum laser, nenhum peeling, nenhum creme que vai substituir. Então, o Botox, ele trata músculo, ele trata movimento. Então, ele vai paralisar alguns movimentos. Quais movimentos? Movimentos negativos, que é aquele que eu falei. Aquele semblante negativo, porque é como se as forças negativas, os movimentos negativos, eles vencem os movimentos positivos. Por isso que a gente vai ficando, ao longo do envelhecimento, com o rosto mais triste, cansado. Então, são esses músculos que a gente vai paralisar. E o Botox faz exatamente o contrário do que a gente faz na academia. Então, na academia, a gente está hipertrofiando o músculo. O Botox está atrofiando o músculo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Não é todo músculo que eu quero atrofiar. Né? Tem músculos que eu tenho que deixar eles fortes. Um exemplo muito comum. Paciente jovem, ele começa a querer muito Botox para tratar aquelas rugas da testa. A gente incomoda com a ruga da testa, realmente, né? A gente não gosta delas. Mas o músculo frontal, que é esse que a gente paralisa aqui com o Botox, é um músculo extremamente bom pensando na gestão do envelhecimento. Porque é um músculo que levanta o olhar, levanta a sobrancelha. Quer coisa melhor do que levantar e contra a gravidade? O que acontece com o envelhecimento? Isso aqui cai, né? E aí eu tenho um músculo que levanta o olhar. Então, isso é muito bom. Então, o que a gente faz nessa gestão do Botox preventivo, paciente jovem? A gente vai tratar o frontal? Vai. Mas a gente já explica para o paciente que é um músculo que eu vou usar doses menores. É onde o Botox vai voltar primeiro. Por quê? Porque não é um músculo que eu possa atrofiar demais. Eu preciso que ele tenha uma ação residual, né? Senão, eu não vou conseguir, por exemplo, manter esse olhar levantado por muito tempo. E uma paciente, por exemplo, essa paciente de 78 que eu atendi, 78 anos que eu atendi essa semana, eu fiz o Botox nela, mas eu não apliquei nenhuma unidade na testa. Porque quando ela abre o olho, ela é tanta fraqueza que ela usa a testa para abrir o olho. Se eu paralisar essa testa, ela não vai nem conseguir abrir o olho. Ela pode até reduzir a ruga da testa, mas ela vai ficar assim. Então, o que é melhor? Ter a ruga ou ficar assim? Tá? Então, o Botox é pra gente equilibrar as forças musculares da face. Então, em cada fase da vida, a gente vai acompanhando. Não vai ser o mesmo Botox para sempre. Quando a gente é jovem, o Botox resolve quase que tudo. Depois de um tempo, ele já não consegue. Por exemplo, a gente já está numa fase, né, que o Botox já não resolve completamente o pé de galinha mais. Ele ameniza, mas quando a gente fazia Botox há 10 anos atrás, sumia o pé de galinha, já não some mais. Tá? Então, vai mudando, mas ele é para fazer esse equilíbrio de forças musculares, tá? Só que é um tratamento que eu tenho que repetir aí 2 ou 3 vezes ao ano. E sempre lembrar de tratar também o pescoço, né? Porque não adianta eu travar a musculatura aqui e aqui deixar aqui forte. Aí eu vou desequilibrar as forças, vou aumentar a bulldog, vou aumentar a papada. Então, realmente, eu tenho que deixar essas forças musculares equilibradas. Então, esse é um pilar. Segundo pilar é o ácido hialurônico, que é o grande vilão aí do momento. Por quê? Porque, como agora muitos profissionais não médicos fazem procedimentos, acabou virando o samba do crioulo doido. E aí é uma questão de dose. Né, uma droga, ela pode salvar uma vida ou ela pode ser um veneno, né? É a mesma coisa do ácido hialurônico. Uma dose em excesso, aplicada de forma errada, técnica errada, também vai ficar com o resultado estigmatizante, que é o que a gente tem visto. Mas ele é extremamente bem-vindo. Num paciente jovem, o ácido hialurônico ele entra para tratar algumas queixas. Então, um paciente, por exemplo, que quer aumentar um pouco o lábio, que o queixo é retraído e a gente quer projetar ele no perfil, que já tem uma olheira funda. Então, ele é para essas questões estratégicas, tá? Num paciente que já tem um envelhecimento instalado, uma mulher pós-menopausa, o ácido hialurônico é para repor o volume que ela perdeu. E ele é o produto mais compatível, que vai dar menos complicação, né? Que a gente vai usar. E dura bastante até. A gente falava antes que durava 1 ano, mas hoje a gente vê que às vezes dura muito mais de 1 ano. Então, eu falo com o paciente, nós vamos fazer essa intervenção com ácido hialurônico.
você vai voltar para fazer o seu botox e a gente vê se precisa ou não fazer mais um pouco de ácido hialurônico. E aí o mais comum, numa primeira abordagem, o paciente fez, sei lá, 6 seringas de ácido hialurônico no rosto. Daí ele volta daí 1 ano, vai fazer 1, 2 para manter as 6. Se ele ficar sem fazer nada, aí daí 3 anos ele vai ter que fazer 6 ou mais, porque ele envelheceu, tá? Verdade. Entendi. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar é o colágeno. Esse é tipo assim, eu boto uma estrelinha, uma exclamação, assim. Pra mim, ele revolucionou a gestão do envelhecimento. E é legal, né? Porque parece que eu já tô ficando velha de casa. Porque na minha residência, a gente não falava disso. A gente falava de preenchimento, a gente falava de botox. E o único estímulo de colágeno que tinha naquela época era o Sculptra. Então, pensa, e não sou tão velha assim, né? Eu fiz a prova de título em 2015, então a gente tá falando de 10 anos pra cá, como evoluiu e que bom que evoluiu, porque hoje os nossos resultados são muito mais elegantes do que há 10 anos atrás. E aí, nesse pilar de colágeno, eu coloco vários procedimentos. São os procedimentos que vão dar firmeza para a pele, que vão dar sustentação. Então, não tô falando de tratamento de superfície, eu tô falando de ultrassom microfocado, que é o Ultraformer. O Coolphase é uma tecnologia nova que eu comprei, também vai fazer esse estímulo de colágeno, é uma tecnologia que vai estimular o colágeno dentro da pele. Os bioestimuladores injetáveis, aí Sculptra, mas hoje a gente tem Radiesse, tem Harmonicá, tem Eleve, Lancei, então tem vários produtos. Então a gente pode aí individualizar conforme cada paciente, cada necessidade. Os fios de colágeno, fios de PDO, fio Aptos. Então, a gente pode usar todo esse arsenal para dar sustentação, reposicionamento e firmeza para a pele. Um paciente jovem, com 30 e poucos anos, está começando a gestão ali do envelhecimento, a gente vai escolher uma. No caso, eu vou escolher, porque eu acho que muito melhor eu escolher, né, do que o paciente ir lá e falar, eu quero fazer outra forma. Não, o conhecimento é seu. Eu falo que a indicação do procedimento é como se fosse uma prescrição médica. Então, eu prescrevo o procedimento para o paciente. Isso faz toda a diferença no resultado. Então, eu vou escolher dentro desse pilar de colágeno o que ele vai fazer. Se ele tem 30 e poucos anos, às vezes ele vai fazer 1 ano Ultraformer, outro ano ele vai fazer Radiesse, outro ano, né? A gente fez Ultraformer e fizemos Elancei. Que é um bioestimulador também. Então, mas assim, esse ano, por exemplo, a gente não repetiu o Elancei, né? A gente fez só Ultraformer. Então, eu vou acompanhando esse paciente. Uma vez por ano, a gente vai escolher qual técnica de estímulo de colágeno a gente vai usar, se é tecnologia, ou se é injetável, ou se é fio, tá? Ou se eu vou associar um com o outro, que às vezes a gente pode fazer uma tecnologia com um bioestimulador para potencializar, para ter mais estímulo, tá? Um paciente que já tem uma flacidez instalada, e aí uma mulher pós-menopausa, obviamente, ela vai fazer mais, né? Ela vai ter que fazer um investimento maior. Às vezes tem que fazer Ultraformer, um bioestimulador, depois fazer um acabamento com fio, enfim. Porque ela já tem uma flacidez maior, tá? Então, são procedimentos que a gente vai repetir uma vez por ano. E o resultado, a gente até vê um resultado imediato, né? Mas o resultado mesmo fica melhor após 3 meses. Porque a gente vai ter o ganho ali de colágeno, tá? Por último, o último pilar, que são os tratamentos, que aí vamos falar assim, dermatológicos, propriamente ditos, que são os tratamentos de pele, de superfície. E aí eu falo que tem que ser tratamentos diários, que é a rotina de skincare, né? Os cuidados, o uso do protetor solar. E os procedimentos de superfície, os lasers, peelings, microagulhamento, tudo que a gente vai fazer para melhorar essa pele. Estimula o colágeno? Estimula. Mas é um colágeno de superfície. Não é um colágeno de firmeza. Por isso que não está no pilar do colágeno. Né? Porque às vezes as pessoas falam, laser de CO2. Eu classifico ele como tratamento de superfície. É um tratamento de superfície mais profundo, sim. Né? Vai melhorar de uma forma mais agressiva ali a pele, a gente vai ver um resultado mais impactante. Mas não dá densidade de pele. Densidade de pele que é o pilar de colágeno. E é nesse pilar de colágeno que eu preciso que essa mulher tenha um estilo de vida. Porque eu fazer um Ultraformer, fazer um bioestimulador, fazer um fio, ou seja, ela vai investir pra caramba em procedimentos que estimulam colágeno. Mas aí ela chega, ela come errado, só come açúcar, ela fuma, ela bebe muito, ela não faz atividade física, ela não faz reposição hormonal, ela tá toda inflamada.
ela vai ter o mesmo resultado, ela vai ter um bom resultado, Com entendeu? certeza. Então, nesse pilar do colágeno, eu preciso que o paciente entenda o tratamento. Por isso que eu sempre tenho esse papo com ele, falo da reposição hormonal, falo dele cuidar da vida dele, que não adianta. Às vezes a pele tá bonita, e isso foi até interessante. Gente, desculpa, eu falo muito. Mas tem uma paciente que eu atendi essa semana, que ela... a gente fez... Ela tá com a pele linda, ela tem uns 66 anos. Então, ela já acompanha comigo há muitos anos, já tem pelo menos uns 6 anos. A pele dela tá linda, gente. Ela tá maravilhosa. Ela é aquela que não sai do consultório, adora. Só que aí ela tava toda triste pra mim. Essa semana também que ela foi. Na verdade, foi ontem que ela foi. E aí, ela toda triste, porque ela foi fazer uns exames e parece que deu, no teste ergométrico, deu que ela tá com uma isquemia, sabe? Aí ela vai ter que fazer uma ressonância Do do coração. coração, vai ter que angiorressonância, isso aí. E ela tava toda triste com isso, vai ter que tomar um remédio pro colesterol, mas ela é toda saudável, faz atividade física. Mas aí eu até bati um papo com ela, pois é, sua pele não tá parecendo que você tem 65 anos, mas os seus órgãos têm. Exato. Entendeu? Então, seu coração, seu pulmão, seu fígado tem que cuidar como um todo, gente. A gente disfarça bem aqui, mas... Aí eu até brinquei, assim, com ela, porque ela tava muito triste, realmente. E aí ela falou, é verdade, Ana Paula, faz sentido. É porque eu não me sinto com 65 anos. Eu olho no espelho, minha mente não tem 65 anos, mas os órgãos dela tem. A gente tem que se cuidar como um todo, né, gente? Não tem jeito. E é pra vida, né? Pra estar linda no caixão cedo, né? Nossa Senhora. Aqui, aproveitar, né, essa aula que a Ana deu, Maravilhosa. E eu queria falar uma coisa que me marcou muito, né? A gente já se conhece há muitos anos. Quando você foi escolher fazer a dermatologia para trabalhar com estética, você sempre foi muito estudiosa. A Ana Paula era assim, aquele caderno que todo mundo pegava para estudar, né? E houve um dilema, né, Ana, na época que você falou assim, ai, será que eu vou mexer com isso mesmo? Fica parecendo que é uma coisa mais superficial da medicina. E eu não vejo isso de forma alguma, porque você é extremamente estudiosa, né? É uma área muito difícil que precisa de muito conhecimento. E você é uma pessoa muito humana e de muita fé. E eu acho isso muito lindo, como que isso complementa a sua personalidade, isso transparece para as pacientes, né? Então, não é uma questão fútil trabalhar com estética, com beleza, porque isso mexe com a nossa autoestima e mexe com a nossa espiritualidade. O seu exemplo de fé passa para a gente também. Então, eu queria te perguntar, assim, como que a sua fé interfere no seu dia a dia como médica? Ai, que lindo, obrigada. Realmente foi um dilema, isso que você falou, principalmente muito em relação até aos meus pais, sabe? Porque eu acho que eu sou a única médica da família, então era um sonho deles eu fazer medicina. Então aquilo, assim, de eu ir para estética, parecia que eu não estava salvando vidas, né? E hoje eu sei que... quando a gente trata, hoje em dia eu não sinto isso mais, porque eu sei que tratando... a autoestima do paciente, né? Trazendo essa transformação, a gente muda por dentro também. Mas sim, foi um dilema muito grande. E eu acho que ter essa espiritualidade, esse contato próximo com Deus, eu entendi o meu propósito de vida hoje. Então, por exemplo, eu chego no consultório, eu sempre faço uma oração antes de atender, né? Antes de começar os atendimentos. E eu acho assim, Deus é tão bom para mim, que acaba chegando, os pacientes chegam para mim e eles trazem as histórias de vidas, eles trazem as vivências, e eu acabo ali vivendo junto com eles, passando pelas fases de vidas, pelos momentos de vidas desses pacientes. Muitas vezes, assim, pacientes que casaram, separaram, casaram de novo, perderam filho, né? Eu tenho paciente que perdeu filho. Então, eu vivo tudo isso com os pacientes. Então, eu acho que eu tô ali 100%, né? Então, eu tô ali para receber o paciente como um todo, para ele contar a história de vida dele. Eu tenho esse momento antes de fazer os procedimentos, porque conhecer a pessoa... que eu tô tratando, faz toda a diferença até na escolha dos procedimentos, porque tem aquela pessoa que quer mais impacto, que quer, né, que eu sei que gosta mais, tem aquela que não quer que ninguém perceba, o marido não pode nem ver um roxinho que tá fazendo escondida do marido. Então, eu uso essa espiritualidade, essa presença ali, que eu sei que Deus tá ali comigo nesse momento, para eu conhecer o paciente por inteiro, sabe? E aí...
fica muito leve, fica muito natural. Eu acho que as pacientes, a gente acaba tendo um relacionamento vitalício. Eu falo que eu não dou alta nunca. E tô ali, sabe? E aí é uma entrega mesmo. E hoje eu tenho convicção de que eu trato vidas, eu transformo a vida dessas pacientes. Quantas pacientes, depois de um tratamento, arrumaram um namorado, casaram. Teve uma que ficou muito bonita, que eu falei assim, ó, você vai... Ela tava solteira, eu falei, você vai arrumar um namorado e vai casar, porque você tá bonita demais. E aconteceu, e ela foi lá, voltou com o namorado. O ano passado, tem uma paciente minha, que eu amo de paixão, tá comigo há muitos anos. Ela descobriu um câncer. Na verdade, era um tumor... Quando ela foi operada, um tumor de ovário, ela já tava até com ascite. E aí, fez a cirurgia do tumor. E aí, quando foi fazer o anátomo patológico, era do intestino. Aí, ela teve que fazer outra cirurgia do intestino. E aí, eu lembro que ela ia começar a quimioterapia. E aí, ela marcou comigo, se a quimioterapia dela era numa quarta, ela marcou, tipo, na terça comigo. Eu vim fazer botox, porque eu quero encarar essa quimioterapia, pelo menos... me olhando no espelho, estando melhor, porque eu sei que durante a quimioterapia, meu oncologista falou que eu não vou poder fazer nenhum procedimento estético. Ela foi, fez o botox dela, fez os 6 meses de quimioterapia, já voltou lá esse ano, pra gente retomar os tratamentos, e ela falando assim, Ana, você não tem noção, tanto que você mudou a minha vida, assim, quanto que eu dava, que os tratamentos estéticos me deram força para encarar tudo, porque ela é muito vaidosa. E ela foi um exemplo, gente. Ela encarou a doença dela, não saiu do salto, assim, continuou se cuidando, ia para quimioterapia maquiada, sabe? Ela conseguiu não perder cabelo, por conta hoje, né, dependendo da quimioterapia, então isso também foi muito legal para ela. Enfim, então ela foi um exemplo para mim, assim, o tanto que para ela era importante estar bem, se sentir bem, né, num momento que era um momento mais difícil da vida dela, né, que era um momento de quimioterapia. É salvar vidas. Eu ia falar Ana. isso agora. Eu tenho certeza que Isso é salvar depois vidas, disso tudo, você e seus pais puderam perceber que você também salva vidas, né? Muitas Mesmo vidas. com a dermatologia e numa área estética. Olha, eu queria agradecer a presença dessa mulher maravilhosa por Nossa, fora eu e por amei. dentro. Foi lindo esse episódio, a gente aprendeu muito, né? Muito. Tanto quanto sobre a dermatologia em si, mas também por um exemplo de como a gente pode se entregar àquilo que a gente ama, tendo fé e conseguindo gerenciar não só o envelhecimento, mas os pilares da vida também. Obrigada pela presença, amiga querida. Obrigada, eu adorei, viu? Passou super rápido. Vai ter que voltar. É isso mesmo. Então, mandem suas perguntas, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, deixa o like, que a gente chama a Ana de volta, hein? Até a próxima.